Lição 1. Conheça os jogadores. Rei, cavalo e peão. Parte 1. Apresentando o rei, o cavalo e o peão. Conceitos. Como mover seu rei R, cavalo C e peão P. Conheça os jogadores. Parte 1. O rei é seu líder. O rei se move um espaço em qualquer direção. O rei é o líder do seu exército de xadrez, e este é um trabalho muito importante. Na verdade, o rei é a peça de xadrez mais importante. O rei é um velho com uma longa barba branca. Ele tem problemas nas costas e gosta de carregar uma bengala. O rei é valioso, mas não é muito rápido. Na verdade, ele é a peça de xadrez mais lenta do tabuleiro. O rei pode se mover em qualquer direção, mas apenas um passo de cada vez. Uma vez que caminhar é um trabalho tão árduo, e o rei é tão importante, ele gosta de sentar e relaxar atrás das muralhas de seu castelo enquanto as outras peças fazem o trabalho de travar suas guerras por ele. Embora ele seja lento, nunca se esqueça de que se você perder seu rei, levar o cheque-mate, você perde o jogo. Conheça os jogadores. Parte 2. O cavalo é diferente de qualquer outra peça. Movimentos especiais. Apenas o cavalo pode pular outras peças, como um L. O cavaleiro de armadura brilhante é a peça de xadrez mais complicada que existe. Ele galopa pelo reino montado em seu nobre corcel, que gosta de se exibir saltando sobre cercas vivas e pequenos riachos. O cavalo se move em forma de L. 1, 2, vire à esquina. O cavaleiro sempre muda de cor quando salta, girando de um quadrado claro para um escuro, ou de um quadrado escuro para um claro. Embora o cavalo possa ultrapassar facilmente um rei, ele também é uma das peças mais lentas do tabuleiro de xadrez. Porém, é impossível bloquear um cavalo, pois ele é a única peça que pode pular sobre outras peças. Lembre-se, porém, que ele não captura ou pega as peças que pula. Um cavalo só captura uma peça que está na casa em que caiu. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 1 de 9. Lição 1. Conheça os jogadores. Parte 3. Os peões. Os pequenos rapazes podem ser poderosos. O peão avança, mas captura apenas na diagonal. O peão é a peça mais abundante. Ele não é um soldado treinado e não pode fazer saltos extravagantes como o nobre cavaleiro. Em vez disso, ele se move pisando um quadrado à sua frente. Ele recebeu ordens do rei para continuar avançando e nunca olhar para trás. Avante, marche! Em seu primeiro movimento, peão B2, o peão fica tão excitado que pode avançar 2 passos em vez de 1, mas apenas se assim o desejar. É assustador mover-se no mundo dos poderosos reis, rainhas e cavalos, e por isso o peão está sempre um pouco nervoso. Ele tem vergonha de capturar peças diretamente à sua frente, então ele se aproxima furtivamente delas em um ângulo. O peão captura diagonalmente um passo à frente, ver peão G3. Siga as estrelas e alcance a lua. O caminho para a promoção de cada peão é destacado com estrelas. Se um peão é tão corajoso e aventureiro para atravessar todo o tabuleiro até o outro lado, o peão pode se promover a uma peça de xadrez mais poderosa. O peão pode escolher ser uma dama, mesmo que você já tenha uma, o que significa que você pode ter até 9 damas em um jogo de xadrez, uma torre, um cavalo ou um bispo. O peão promovido não pode se tornar um rei ou permanecer um peão. Você faz isso substituindo o peão pelo cavalo, bispo, torre ou rainha desejados assim que ele atingir a borda do tabuleiro. Para o branco, os peões devem atingir o 8º posto, enquanto os peões do preto devem chegar ao 1º posto. Qualquer que seja a peça escolhida para liberar o peão de suas funções, ela é colocada na casa de dama, normalmente chamada de casa de dama porque a escolha mais provável para promoção é uma dama. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 2 de 9. Lição 1. O fazendeiro e os porquinhos. Nível 1. PPPPPPPVS, K nível 2. PPPPPPPVS, NN nível 3. PPPPPPPVS, NNK nível 4. PPPPPPPVS, BB nível 5. PPPPPPPVS, BBK nível 6. PPPPPPPVS, RR nível 7. PPPPPPPVS, Q nível 8. Crie o seu próprio. Regras objetivo. Os porquinhos escaparam de seu chiqueiro e estão correndo pelo quintal em busca de comida. Os fazendeiros devem pegar todos os porquinhos antes que um chegue ao celeiro na extremidade do quintal. Você joga com as brancas começando no nível 1. Avance os peões para o outro lado do tabuleiro.
Se um peão atingir a 8ª fileira, o branco vence. Símbolo de Copyright, Xkid com página 3 de 9. Lição 1: O fazendeiro e os porquinhos, apostila do instrutor. Este é um exemplo de lição apresentando o jogo Fazendeiro e Porquinhos. Este guia do instrutor deve ser usado em conjunto com o minijogo Fazendeiro e Porquinhos. Os porquinhos podem avançar um quadrado de cada vez. Em seu primeiro movimento, os porquinhos podem optar por mover uma ou duas etapas. Pigs podem capturar fazendeiros médios na diagonal em um quadrado. ASR. McDonald USR. McDonald pode mover um quadrado de cada vez em qualquer direção. N-Sheepdogs. O Wolf e Rex Sheepdog se movem em forma de L. 2, vire à esquina. Sheepdog sempre muda seu quadrado de cor em cada movimento. B. Peões. Bart e Bob peões podem se mover o quanto quiserem ao longo de uma diagonal. Os peões sempre permanecem no mesmo quadrado de cor em que começam. Os tratores podem se mover o quanto quiserem para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Kesra. McDonald Azra. McDonald pode se mover o quanto quiser para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou na diagonal. Itálico, gestos físicos que você faz. Negrito, o que você diz. Normal, comentários. Instruções. Coloque 8 peões brancos no tabuleiro de demonstração. O velho McDonald tinha uma fazenda e naquela fazenda viviam 8 porquinhos. Gesto para os peões. Um dia, os porquinhos escaparam de seu chiqueiro, gesto para a primeira fila, e começaram a correr pelo quintal. Mova alguns porquinhos, dizendo oink, 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 em direção ao celeiro do SR. McDonald, gesto para a 8ª fila. McDonald, coloque o rei preto em I8. Estava deitado na cama quando olhou pela janela, e disse, aponte acusadoramente para fora da janela como se você fosse o SR. Ei, seus porquinhos, voltem aqui. E ele correu para detê-los. Agora, se apenas um porquinho conseguir percorrer todo o caminho até o celeiro, ele comerá o milho do SR. McDonald USR. McDonald não terá comida para o inverno. Símbolo de Copyright, Xkid com página 4 de 9. Lição 1. Mas, se o SR. McDonald puder pegar todos os porquinhos, ele protegerá seu milho e alimentará sua família. Agora, como o SR. McDonald se movimenta? Alguém sabe? Isso mesmo, o SR. McDonald pode se mover em qualquer direção, mas apenas um quadrado. O SR. McDonald é um homem velho, com uma longa barba branca e uma bengala. Ele é muito lento e só consegue se mover um quadrado por vez, e então tem que parar e descansar. Mas ele pode se mover em qualquer direção. Como os porquinhos se movem? Alguém sabe? Isso mesmo, os porquinhos avançam um quadrado de cada vez. Eles podem se mover para trás? Não. Eles podem se mover para os lados? Não. Em seu primeiro movimento, um porquinho fica tão animado que pode mover um ou dois quadrados. Mostre o peão e o rei atacando um ao outro. Quando o rei está em I5 e o peão em I4, demonstre que o rei pode capturar o peão, mas o peão não pode capturar o rei. Mostre como os peões capturam. Peça à classe que jogue um jogo com você, onde você é o SR. McDonald eles são os pigs. O rei não tem chance e a classe deve vencer. Deixe os alunos descobrirem como vencê-lo. Se você prevê a derrota da classe, sugira sutilmente a ideia de usar peões em lados opostos. Dicas. Refira-se a cada porquinho por um nome que comece com a mesma letra do arquivo. Por exemplo, Amanda, Betty, Christopher, David, Egor, Freddy, Gregory e Harry. Isso ajuda a personificá-los e faz com que as crianças comecem a perceber os nomes dos arquivos. Depois que todas as crianças tiverem a chance de jogar um ou dois jogos, o ideal é que cada par jogue como fazendeiro e porquinhos, traga-os de volta ao quadro de demonstração e continue a história. Então o SR. McDonald voltou correndo para casa chorando, grito falso bou, mas então ele enxuga os olhos, e assobiou para seus 2 cães pastores fiéis, o Wolf e Rex. Produzir os cavaleiros. Mostre como os cavaleiros se movem. Jogue um jogo rápido contra as crianças com apenas um cavaleiro contra seus porquinhos, para que vejam como funciona. Continue mostrando cada exemplo antes de praticar. Símbolo de Copyright, Xkid com página 5 de 9. Lição 1: Guerras de peões. Nível 1: Posição diagramada, com apenas peões.
Nível 2, difícil, adicione rei branco em E1 e rei preto em E8. Nota: este mini-jogo também pode ser usado nas lições 14 e 15. Regras: objetivo: o primeiro jogador a levar um peão para o outro lado do tabuleiro, promover, vence. Mini-jogo Pau no Ars. Dicas para o jogo: os alunos devem praticar a posição, alternando as cores. Tente levar seu peão para o outro lado, mas fique atento ao seu oponente tentando pará-lo. O rei torna este jogo mais divertido e mais difícil. Símbolo de Copyright X-Kid com página 6 de 9. Lição 1. Lição 1. R o rei dá um passo em qualquer direção. Pratique movendo o rei. Símbolo de Copyright X-Kid com página 7 de 9. Lição 1. Lição 1. Se o cavaleiro C. Somente o cavalo pode pular outras peças com seu sofisticado salto em L. Pratique mover o cavalo. Símbolo de Copyright X-Kid com página 8 de 9. Lição 1. Lição 1. P. O peão P. O peão se move um passo de cada vez, mas captura as peças na diagonal. Em seu primeiro movimento, ele pode mover um ou dois espaços. Pratique movendo o peão. Símbolo de Copyright X-Kid com página 9 de 9.